Senhor presidente, senhores vereadores, rapidamente também, já que hoje o vereador Fernando, quem nos viu, quem nos vê, vereador Fernando Malon, há um ano atrás nós estávamos nos engalfinhando aqui, tanto passou que hoje todas as manifestações que Vossa Excelência fez refletiu exatamente o que eu ia dizer. E eu queria cumprimentar também o vereador, falei isso para o vereador Pede, pela forma com que ajudou a conduzir a reunião de ontem. Porque uma coisa são 6 vereadores de oposição simplesmente falar para um prefeito que de outro lado, vamos chamar assim, outra coisa é o próprio vereador que representa aqui, evidentemente, numa outra condição do vereador Lírio, o vereador Ricardo e o vereador Green, mas esse vereador que é aquele, vamos chamar de responsável por defender com mais vontade o governo, mostrando o que está acontecendo de errado. Isso eu acho que foi o que desequilibrou a balança para o bem. Tá, vamos chamar assim. Eu queria lhe cumprimentar, falei isso para o vereador Pete, porque eu acho que foi determinante a sua participação ontem para um bom entendimento. Eu acho que o senhor mostrou aquilo que, se nós falássemos, não teriam tanta força, porque poderia soar como simplesmente uma reclamação politiqueira. Isso, eu lhe cumprimento por isso e queria agradecer também por isso. Dizer que em alguns jornais foi citado aqui, muito dos problemas entre executivo e legislativo está nos bagrinhos. Quando o jornal colocou isso, e eu acho que a palavra certa, não é dizendo que o vereador é melhor do que qualquer outra pessoa, de forma alguma. É só que não pode ficar acontecendo isso. O servidor, o Arno, que criticou o vereador Ede ali, já se desentendeu comigo, se desentendeu com o Bogo. Não pode ser assim, a coisa tem que funcionar. E a última crítica dele eu olhei, faz 14 minutos. Já deu tempo de ler o jornal. Não pode acontecer desse jeito. Então, mas eu acho que agora nós vamos caminhar bem melhor do que vínhamos caminhando. Eu acredito que a reunião de ontem foi profícua, ela vai atingir os resultados a que foram propostos, e eu acredito que sim, vamos viver dias melhores. E para vivermos dias melhores, eu peço que o Márcio coloque as fotos da rua Eduardo Trinques, no mesmo tom que o vereador Pete, não deu tempo de fazer indicação nem nada. Essa rua é aquela que sai na rua Paulo Parucker, na esquerda nós temos o FISC. O que aconteceu ali? A rua Paulo Parucker é asfaltada, essa extremidade aqui de baixo também é asfaltada. Os servidores públicos municipais foram arrumar as lajotas que estavam saindo, e os moradores, não conhecendo a burocracia que é, argumentaram, falaram, olha, tem asfalto naquela ponta e nessa ponta, só fica esse pedaço sem. Não dá para asfaltar também? Aí os servidores falaram assim, tá bom, nós vamos ver se podemos, e foram embora. E faz 1 mês e meio e não voltaram. Foram comprar cigarro e não voltaram, né, Maurício? Porque ali perto das proximidades da casa do Maurício. Deixaram assim, o que acontece? Os estudantes de inglês ali do FISC estacionam o carro ali na rua, na esquerda, e do lado da direita tem aquele monte de areia. Então, tranca a rua. Sem contar que deixaram a rua num estado deplorável. Lembrando também que nós tivemos uma onda de sol e calor de mais de 20 e poucos dias, que poderia ter sido feita essa obra. Então, fica a sugestão, a dica, não como forma de indicação, porque eu não tive esse tempo, vereadores, mas para que a prefeitura termine o serviço ali, depois veja se vai assaltar, mas que não deixe dessa forma desleixada ali, até porque logo acima, 300 metros acima, originou um pedido de informação que os moradores dali também estavam reclamando da forma com que foi deixado as lajotas. Então, fica o pedido. Eu queria pedir outra coisa também, vereadores. Esse veio um pedido que já me veio da imprensa e de 3 assessores parlamentares que percebem os nossos debates, e eles me fizeram esse pedido no final do ano passado, eu vou fazer pela primeira vez. É quanto aos apartes. Eu acho que o aparte é saudável, a gente tem que apartear quando for necessário, mas que nos limitemos a uma parte mais breve, que não seja um discurso dentro do outro. Eu estou falando disso hoje porque numa das falas aqui o vereador Lírio falou, o Márcio falou, o Tirso falou, e mais um falou, e eu não estou recriminando que se apartei de forma alguma, mas que para que não vire um discurso dentro do outro. Isso tem gente que reclama e acho que a gente acaba se estendendo demais. É um pedido que eu faço de forma pública para que a gente seja um pouquinho mais comedido na hora dos apartes. E por fim, e não menos importante, pelo contrário, eu acredito que vai ser a ferramenta desse ano, a grande inovação desse ano que a gente traz na Câmara de Vereadores, depois, fruto de muito trabalho do pessoal da MEP, que faz a transmissão online, é a inauguração do Jornal da Câmara. Antes de eu falar do jornal, eu peço ao Edson da cabine que coloque o vídeo de lançamento e depois, rapidamente, eu explico como vai funcionar aos outros 9 vereadores. Edson, você pode fazer a gentileza?
Olá, seja bem-vindo ao Jornal da Câmara. A partir deste mês de fevereiro, o Legislativo de São Bento do Sul está inovando. Fazendo política de cidadania, lançamos o Jornal da Câmara Municipal. Em 2013, tivemos o início das transmissões das sessões plenárias online, onde você, munícipe de São Bento, pôde acompanhar os trabalhos ao vivo. Neste ano, 2014, acompanhando a evolução, a 17ª legislatura chega com mais uma novidade. Direto, fiel aos fatos, o Jornal da Câmara apresentará entrevistas, reportagens dos bairros e as notícias mais relevantes. Todo esse processo de aprimoramento e divulgação estará disponível a todos na internet, servindo de apoio aos cidadãos, transparecendo tudo sobre a Câmara e seus vereadores. Este é o Jornal da Câmara, levando a política da cidade até a sua casa, através do site www.cmsbs.sc.gov.br. Aguardamos por você! Queria agradecer e cumprimentar, antes de mais nada, a equipe do Edson, da MEP, que, na minha modesta opinião, faz um trabalho brilhante. No curto tempo de espaço que tiveram para elaborar todo esse primeiro momento e tudo mais, eu acredito que essa TV Câmara, esse Jornal da Câmara, ele vai vir para somar, para agregar. As regras de funcionamento nós vamos discutir entre os 10 vereadores, mas tudo é condicionado ao contrato de licitação que foi feito, evidentemente, mas para dizer que a base desse jornal, como nós não temos um canal aberto de televisão, ele vai funcionar predominantemente na internet. Mas eu sei que tem uma grande... atinge o público e ele vai conseguir mostrar de forma resumida os fatos de 15 em 15 dias, tudo aquilo que foi aprovado, rejeitado, discutido, de mais significativo vai ser feito um apanhado geral nessa TV Câmara e a cada 15 dias um dos vereadores vai poder ter uma pauta que queira na rua. O vereador Lírio quer abordar algum assunto de interesse da comunidade que te chegou, a equipe do Jornal da Câmara vai junto e vai fazer uma matéria jornalística como outra qualquer que se tem. E eu acredito que assim a gente vai conseguir uma proximidade ainda maior com a comunidade e também vai conseguir fazer com que as ações da Câmara se tornem efetivas para aquele morador que se sente afetado, que deve ser afetado pela política local de uma forma correta, justa e bastante transparente. É com esse objetivo que o Jornal da Câmara nasce. Essa chamada serve para mostrar os objetivos e eu tenho certeza, aqueles que quiserem se utilizar do serviço, os vereadores, quero dizer assim, vai ter na mão uma forma muito mais fácil de chegar a todos os cantos da cidade. Seja um problema que afeta, por exemplo, o bairro Cruzeiro ou o bairro da Serra Alta, vai saber exatamente como pensa aquele bairro, o que está acontecendo naquele bairro de forma, como disse o apresentador, fiel, transparente e imparcial. É isso que a gente busca. Então, nos próximos dias, na próxima semana, será enviado aos vereadores as regras de como deve funcionar o agendamento e cada vereador, dentro de um esquema que nós estamos montando, terá um tempo para as tomadas externas. Por exemplo, como citou o Edson, nós tivemos uma discussão bastante... Estamos vivendo, embora não tenha chegado aqui, uma discussão bastante significativa quanto à intenção da Prefeitura, dos vereadores de Corupá em indexar o território nosso para eles. Quem sabe uma matéria jornalística a respeito disso para mostrar o que, na minha visão, não é do jeito que eles estão falando. Ouvindo os moradores e mostrando o que pensamos a respeito. Então, eu espero que todos aproveitem, os 10 vereadores, e principalmente que a sociedade de São Bento do Sul aproveite esse novo mecanismo que chega para marcar um novo tempo, uma nova era em termos de informação da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, é isso. Agradeço a atenção de todos.